Era 1889, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Laurinda recebia a notícia que Dom Pedro II e sua família foram mandados para o exílio na Europa. Abalada, Laurinda, uma moça bela e solteira que trabalhava como carpideira, foi até a frente do palácio para ver se era realmente verdade aquilo que as pessoas estavam noticiando. Confortada, não só Laurinda, mas também umas centenas de pessoas que estavam presentes recebiam a confirmação dos oficiais que tudo eram boatos e que voltassem para suas casas. Mas dias foram se passando até que o golpe seria transparecido com a ausência da monarquia no Brasil. Apesar de o povo clamar pela volta de Dom Pedro II, o regime republicano, implantado à base do improviso, já tomava conta do Brasil. E Laurinda tinha que seguir adiante com seus afazeres, já que por conta disso, violentas mortes foram acontecendo, quando a população enfrentava o governo, e com isso, Laurinda tinha muitos velórios para chorar. O tempo foi passando e as pessoas foram acalmando e acostumando com o poder que regia, apesar de Laurinda frequentar reuniões que queriam discutir a volta de Dom Pedro II, até que chegou 1891 e veio a morte de Dom Pedro, que fez com que as reuniões fossem diminuindo. Laurinda chorou horrores naquele dia, porém, desta vez era de verdade. Dias depois, Laurinda, muitas vezes cansada e com os olhos inchados de tanto chorar por conta do seu trabalho, continuava a ir às reuniões da volta da monarquia, pois estava apaixonada por Samuel, um lojista vendedor de tecidos, que também frequentava o lugar. Até que um dia Samuel a pediu em casamento e ela aceitou de imediato. E logo se casaram por conta da barriga que crescia. E era preciso dizer que essa criança nasceria, entre aspas, prematura. Laurinda rezava com todas as suas forças que seu filho nasceria homem, pois ela o chamaria de Pedro, em homenagem, é claro, ao grande imperador Dom Pedro II. Entre muitas contrações e de muita dor, nasceu Pedro, o filho tão desejado. Laurinda e Samuel o levaram para a reunião da volta da monarquia. Lá, eles o apresentaram. E Pedro era aplaudido e, em seguida, eles cantaram o hino do Império Brasileiro. Sete anos depois, os encontros com a reunião da volta da monarquia estavam ficando cada vez mais vazia, tanto que não passava de 20 pessoas. Pedro participava de todas as reuniões, mesmo ele não entendendo grande parte do que era proposto. A reunião continuava a ser discreta, pois o governo regente não podia saber o que se passava por lá. Mas certo dia, alguém deve ter denunciado e quando Samuel saía da reunião, ele foi morto na frente de seu amado filho e esposa, com um tiro no peito. Laurinda e Pedro choraram sobre o corpo de Samuel, que estava estendido no chão. Depois que enterraram Samuel, Laurinda nunca mais voltou para as reuniões. 5 anos depois, ela vendeu a loja de tecidos e montou uma equipe para trabalhar como profissionais do luto. Não era nada fácil conseguir fazer parte da equipe das melhores carpideiras. As entrevistas e testes eram muito difíceis, pois chorar com facilidade não era nada fácil e encenar também não. De certo, alguns só precisavam saber como preparar o café e fazer biscoitos para servir no velório.
Pedro mantinha-se apegado à figura do grande imperador do Brasil, pois ele lia os jornais que noticiavam uma série de crises políticas e econômicas e acreditava que tudo isso se passava por conta do ocorrido com a monarquia. E por isso, Pedro voltou para as reuniões da volta da monarquia, que agora era um grupo menor, de 7 pessoas. Laurinda estava entediada de só trabalhar e queria voltar a fazer parte das reuniões. Até que alguns anos depois, ela volta de surpresa e todos ficam felizes por isso. A esperança pela volta da monarquia não havia terminado e Pedro, agora com 18 anos, liderava as reuniões que estavam crescendo, agora com pouco mais de 50 pessoas. 11 anos se passaram e o negócio de Laurinda estava indo à falência, pois já eram poucas pessoas que utilizavam de seus trabalhos. A profissão de carpideira estava ficando extinta no Brasil e Laurinda estava cansada, muito cansada. O peso da idade batia todos os dias na sua porta. Samuel prosseguiu em continuar a lutar pela volta da monarquia, pois foi um pedido de sua mãe que estava acamada por conta dos ossos que estavam fragilizados. Os noticiários diziam que o corpo de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina chegaria ao Brasil e todos, na reunião, festejaram por aquela notícia. Laurinda fez o último pedido a Pedro que a levasse na cerimônia para dar adeus ao grande imperador do Brasil. De certo que Pedro atendeu seu pedido e a levou com a ajuda de um amigo para o grande cortejo. Laurinda estava muito emocionada quando a charrete que continha o caixão passou sobre eles. Lágrimas escorreram sobre seu rosto e, com muito sacrifício, conseguiu acenar com a mão. E quando Pedro, que também emocionado, olhou para sua mãe, ela estava desfalecida e acabou morrendo ali mesmo, minutos depois. No velório, Laurinda estava com um semblante sereno no caixão. A carpideira não estava esquecida e não precisava de pessoas que fossem chorar em seu velório, pois muitas pessoas das reuniões da volta da monarquia estavam presentes. Pedro estava tranquilo, pois sua mãe havia realizado seu pedido, ou quase. As reuniões continuaram até 1964, quando a ditadura militar tomou conta do país. 2 de seus amigos haviam sido mortos com tiros na frente da casa onde se passavam a reunião. Era hora de suspender os encontros, pois o perigo era iminente. Pedro nunca se casou e estava vivendo em um pequeno abrigo de idosos. Quando morreu, apenas 3 pessoas estavam em seu velório. Talvez nem se existissem as carpideiras e a chamassem, elas não viriam, pois as pessoas estavam com medo de sair de casa. Mas antes de morrer, ele havia feito uma placa para o colocar em seu túmulo, junto de seus pais, que dizia assim: lealdade, respeito, dever e amor à ordem. Ave Glória, Ave Império.